Na minha experiência de leitura da Bíblia Sagrada, o que eu entendo que aconteceu em Gênesis foi uma questão ontológica, foi uma ruptura em que um ser que dependia de um outro ser para continuar vivo, pretendeu viver de maneira autônoma. E nesta ruptura, entrou por um caminho de morte. Esta ruptura é o que na teologia nós vamos chamar de pecado original. O que é esse pecado original? É a criatura pedindo independência do Criador e pretendendo existir por si mesma, como se não dependesse de ninguém mais para existir. Nós somos criaturas, nós não somos autoexistentes. Nós dependemos de Deus para a nossa existência. Então, o que nós chamamos de pecado original não é uma desobediência de comer a maçã. Ah, que Deus chato, só porque o cara comeu a maçã já fez... Não, não é isso. É uma ruptura de seres. E esse ser que está separado, então ele está caído. É um ser caído. É um ser em estado de pecado. Em posição de pecado. Ele está separado de Deus, autônomo em relação a Deus. Ele sobrevive de vida residual, mas essa vida residual vai acabar porque está separada da fonte. E ele está em estado de pecado. Por esta figura, eu entendo que a melhor definição de pecado é a lealdade a si mesmo acima de qualquer outra lealdade. O que é pecado? Pecado é uma opção de absolutização do próprio eu, em que eu sou leal a mim mesmo antes de qualquer outra lealdade, inclusive em relação a Deus, ou principalmente em relação a Deus. O que é um pecado? Ou o que é o pecado? É a lealdade ao próprio eu em detrimento de quaisquer outras lealdades, principalmente, inclusive, em relação à nossa lealdade a Deus. Isso é pecado. Porque todos os nossos atos de pecado resultam disso. Da escolha de satisfação do meu eu e do meu ego acima de qualquer outra coisa. E Deus está dizendo, não faça isso, porque se você fizer e você acha que isso é bom para você, não é bom para um montão de gente. E você diz assim para Deus, e eu não estou nem aí para esse montão de gente, eu só estou preocupado comigo mesmo. E Deus diz assim, eu estou avisando a você se fizer isso que você vai fazer agora, isso vai contra você, contra a sua vida. Isso vai destruir você. E você diz assim para Deus, estou nem aí, eu quero mais é me divertir e me satisfazer. Eu tenho impulsos, desejos, vontades, eu tenho interesses, eu tenho sonhos dentro da minha cabeça e eu vou realizar isso, custe o que custar, doa a quem doer. E Deus diz assim, não faça, você vai morrer. Aí você diz assim, mentira aqui, ó, estou me debatendo, tá vendo? Ó? Você não acredita que você vai morrer porque você ainda está se debatendo. E Deus está falando, não faça isso. Então o que é o pecado? É essa lealdade a si mesmo em detrimento de quaisquer outras lealdades, inclusive em relação a Deus. E digo mais, inclusive em relação ao diabo. Quem é pecador não é leal ao diabo. Não é leal ao diabo. Se você colocar uma fita ou um dedo aí nas páginas da sua Bíblia e encontrar Efésios capítulo 2, você vai ver que quem peca, não peca em lealdade ao diabo. Peca em lealdade a si mesmo. Porque é assim que o diabo controla a vida da gente. Ele não está interessado em que a gente faça o que ele quer que a gente faça. Ele está interessado em que a gente faça o que a gente quer fazer, desde que não seja a vontade de Deus. Não precisa nem ser a dele. Não precisa nem ser a vontade dele.
basta que não seja a de Deus. Ele diria assim para você: o que você quer fazer? Eu quero dar um tapa naquele sujeito. O diabo diria: por mim você dava um tapa no outro, mas pode dar naquele aí mesmo. Porque o diabo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua, ou qualquer vontade que não seja a vontade de Deus. Agora, você e eu, nós não negociamos com o diabo dizendo assim: diabo, estou querendo fazer a sua vontade. Estou interessado naquilo que é melhor para você. Ninguém trata o diabo assim. A gente só se trata da seguinte maneira: eu quero fazer o que é melhor para mim. Ou eu quero fazer o que eu acho que é melhor para mim. Ou eu quero fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer agora. Eu quero fazer o que esse meu desejo clama que eu faça. O que as minhas entranhas me dizem para fazer. E nessa hora não adianta nem Deus nem o diabo falar para você: não faz isso. Porque dentro de cada um de nós existe esta propensão a uma lealdade a nós mesmos acima de quaisquer outras lealdades. Efésios capítulo 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isto é, o braço que está fora lá se debatendo já está morto. Ele já está morto, só que ainda não morreu, entendeu? Então, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Quando vocês eram, com licença das Marias, Maria vai com as outras. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e seguiam também o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Como nós vivíamos? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Em outras palavras, como é que a gente vivia desobedecendo e fazendo o que o diabo quer? Nessa multidão que vai vivendo como se Deus não existisse. A gente vivia satisfazendo as nossas próprias vontades, os nossos desejos, apetites e entregando-nos aos nossos próprios instintos. A partir dessa leitura, eu entendo que esta realidade, mais do que qualquer outra, explica a raça humana e o ser humano. O ser humano é esse sujeito. Eu sou esse sujeito. Que tenho em mim como que uma força que me puxa a que eu seja leal a mim mesmo, acima de qualquer outra lealdade, inclusive em relação a Deus. Essa força que me puxa, a Bíblia chama de pecado. Pecado. E a nossa história se explica muito por essa confrontação nossa com o pecado. É isso que está, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Caim está diante de seu irmão Abel, se comendo de inveja de Abel, porque Abel, por alguma razão, foi agradável a Deus e ele, Caim, não foi. E ele está respirando ares de ódio e quer assassinar o irmão dele, Abel. E Deus fala para ele assim: Caim, o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. É Deus dizendo assim: Caim, não faça isso, não vai matar o Abel, Caim. Não vá matar o Abel, não faça isso. Mas o Caim diz assim: mas eu quero matar. Dentro de mim tem alguma coisa que diz: mata esse desgraçado. E eu não tenho força para conter esse poder que me puxa a ser leal a mim mesmo. E eu estou pouco ligando para o Abel. Estou pouco ligando para o que vai acontecer depois disso. Tudo que eu enxergo agora é que dentro de mim existe uma voz mandando eu fazer alguma coisa. E é isso que eu quero fazer. Essa voz que está dentro de nós, nos chamando a que sejamos leais a nós mesmos, acima de quaisquer outras lealdades, é o que a Bíblia Sagrada chama de pecado. E eu não sei quanto a você, mas eu sei que essa voz existe em mim. Essa voz existe em mim.
eu luto com ela. Luto muito contra essa voz. Mais do que uma voz, contra esse poder. Contra essa força. Chamada pecado. E isso traz para mim uma consciência. Uma consciência que eu estou errado. De tal maneira que se Deus viesse e me desse um puxão de orelha, eu ia falar assim, Senhor, eu não sei o que eu fiz, mas o Senhor está certo. Alguma coisa eu devo ter feito. Eu não notei, ou o Senhor descobriu, né? Pensei que o Senhor não tivesse visto. Alguma coisa, dentro de mim, há uma culpa. Há uma sensação de que, diante da perfeição de Deus, eu estou errado. E isto explica também a Bíblia Sagrada como um todo. Por quê? Porque Moisés, por exemplo, quando está diante da sarça ardente no deserto, o que ele faz? Cobre o rosto. Êxodo capítulo 3, ele cobre o rosto. Quando a glória de Deus se manifesta para Moisés, ele cobre o rosto. Ora, o que aconteceu quando Deus foi conversar com Adão no jardim do Éden? Se escondeu. É uma criança que foi para trás da cortina. Por quê? Sabe que fez o que não devia ter feito. Sabe que está errado. Sabe que é réu de juízo. Então se escondeu no meio das árvores, das hortaliças. Se escondeu. O que Moisés fez? Se escondeu. O que Isaías fez quando no templo, em Isaías capítulo 6, a glória de Deus encheu o templo. Ele disse, ai de mim, agora estou perdido de vez, porque os meus olhos contemplaram a glória de Deus. Ai de mim, que eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, se esconde. A mesma coisa acontece com o apóstolo Pedro na pesca maravilhosa, quando Jesus está no barco e ele pesca extraordinariamente, o resultado é extraordinário. O que ele faz? Ele cai de joelhos e fala para Jesus, afasta-te de mim, eu sou pecador, você é de outro naipe, você é de outra esfera, você é de outra dimensão, eu sou pecador. Dentro do ser humano existe essa sensação, quando Deus aparece a gente cai de joelhos, tampa o rosto, não quer nem ver, ou então faz assim, ai, 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 ai. Porque a gente carrega essa culpa. Porque no fundo, a gente sabe que dentro da gente existe uma força que nos chama a que sejamos leais a nós mesmos, independentemente ou às custas de quaisquer outras lealdades. Essa é a experiência de Jesus quando ele conta a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. O fariseu se achava o máximo. Mas o cobrador de impostos, ele não ousava levantar os olhos na direção de Deus e tudo quanto ele orava era, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. E esta consciência é uma dádiva. É uma dádiva. Quando nós não confiamos em nós mesmos, eu não confio em mim. Se você confia em mim, pare de confiar. Eu não confio em mim. Eu desconfio de mim. Eu ando com o pé atrás comigo mesmo. Eu dependo da graça de Deus, da misericórdia de Deus e clamo todo dia, Senhor, tem misericórdia. Agora mesmo, eu estava sentado ali, de cabeça baixa, tudo que eu dizia é, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Essa semana, um amigo me disse assim, Ed, como está a sua integridade? Eu falei, maravilhosa, desde que você não saiba o que eu penso. Estou bem. Desde que você não considere pensamentos e sentimentos. Porque eu sei quem eu sou. E Deus sabe mais que eu. Deus sabe mais que eu. Esta semana eu estava dirigindo um estudo bíblico e ao final do meu estudo bíblico, alguém levantou a mão e disse assim, pastor, o senhor confia? Era mais ou menos assim, o senhor confia no senhor mesmo? Eu falei, eu não, você é louco. Ele levou um susto. Se o pastor não confia em si mesmo, eu então estou lascado, ele deve ter pensado. Eu falei, não, porque eu sei que dentro de mim existe um poder e uma força. Eu sei. Eu sei. Eu sei não só porque eu vivo isso, mas porque eu leio a Bíblia. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim, 7,14.
Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Romanos 7,15. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Está vendo? Olha. O pecado que habita em mim. 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. O que ele está dizendo? Nesse braço, fora do corpo, nesta pessoa, neste ego, ou neste eu, desligado de Deus, neste eu, rebelde a Deus, em estado de pecado, não há poder para resistir esta vontade de ser leal a si mesmo, às custas de quaisquer outras lealdades. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Romanos 7,18. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. 7,21. Não, perdão, 7,20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E eu tento controlar esse meu impulso, mas eu não consigo, o braço parece que tem vida própria. É esse pecado que habita em mim. E alguém vai dizer assim, ah, pastor, mas esse aí é o Paulo não convertido. Eu não acho que é. Porque o sujeito não convertido, ele não diria isso aqui, ó. Assim, tenho prazer na lei de Deus. Assim, quero fazer o que é bom. Uma pessoa que não foi tocada pelo Espírito Santo não tem essa consciência. Uma pessoa que não foi, digamos assim, quem não é convertido, como nós estamos falando, quem ainda não se reconectou ao corpo, um braço que não foi trazido de volta, um braço que é só braço lá caído, autônomo, ele diz assim, eu quero fazer o que é bom para mim. O máximo que ele diz é assim, eu quero fazer o que é bom para você, desde que não me exija renúncia, sacrifício, desde que eu não sofra para fazer o que é bom para você, desde que eu não tenha que abrir mão de vontades e desejos, eu quero fazer o que é bom. Eu quero fazer o que é bom, desde que me seja conveniente, desde que me seja razoável fazer o que é bom. Agora, alguém para dizer eu quero fazer o que é bom, conforme a lei de Deus, não. Esse cara tem consciência. Esse aqui tem consciência. A grande consciência dele está expressa no versículo 25. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Sou escravo da lei de Deus com a mente, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Mas graças a Deus que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Gálatas capítulo 5, verso 16, palavras de Paulo apóstolo. Por isso digo, Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha, o que ele está dizendo? Se você é um braço desconectado do corpo, esquece que você só vai fazer o bem quando lhe for conveniente, porque a sua lealdade, ela é absoluta a você mesmo. Agora, se você está ligado no corpo de novo, cuide dessa força chamada pecado, que ainda está aí presente em você, mas que já não é mais irresistível. Ela é resistível. Se você anda no Espírito,
Anda no Espírito. E você não vai fazer o que o seu apetite carnal pedir. Versículo 17 de Gálatas 5. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Voltemos a Romanos, capítulo 6. O texto que o Joe leu enquanto estávamos no meio do nosso momento de louvor. Romanos, capítulo 6, versículo 8. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Isto é, ofereçam os membros do corpo de vocês a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Esse é o entendimento da palavra de Deus. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora voltemos a Atos 13 e vamos ler de novo o que o apóstolo Paulo falou e vamos ver se ficou mais claro. 13:38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ora, o que ele está dizendo aqui? O braço está fora do corpo, fazendo as suas traquinagens. Está em pecado, praticando pecados. E existe uma lei que diz assim: não faça isso, não faça aquilo, não toque aqui, não toque acolá. E o braço tenta obedecer essa lei, mas não consegue. Não consegue. É o que Paulo está dizendo, não era possível ser justificado pela lei de Moisés. Para que serve a lei? De acordo com Romanos 7:7 e Romanos 3:20, a lei só serve para você descobrir que você é um braço fora do corpo, leal apenas a você mesmo, acima de qualquer outra lealdade. É como se Deus dissesse assim para mim: Ed, você é um sujeito egoísta, orgulhoso, prepotente, vaidoso, que vive para fazer a sua própria vontade, de acordo com a sua própria consciência. Você é um cabeça dura, que você acredita que tudo que você vê, que você pensa, que você acredita, que você deseja é o certo. E quando você coloca uma coisa na sua cabeça, você vai fazer esse negócio, mesmo que isso prejudique os outros, mesmo que isso não tenha nada a ver comigo, porque você vive apenas e tão somente para agradar você e você mesmo. Você é o Deus de você mesmo, você é o seu Deus, você se adora. Aí eu digo assim: não, senhor, o senhor está enganado. Que é isso? Que imagem o senhor tem de mim? Eu sou um cara legal, consciente. Deus diz assim: ah, é?
Então tá bom, aqui está o que eu considero um cara legal e consciente. Obedeça. Viva de acordo com isso aqui. Ó, a lei. Aqui eu estou dizendo o que é um cara legal. Obedeça. Aí eu tento e não consigo. Porque a lei está fora de mim. E eu, por mim mesmo, não consigo. Aí Deus diz assim, viu como você não consegue? Eu digo, vi. O que você tem a me dizer? Eu não tenho coragem nem de olhar para cima. Eu abaixo a minha cabeça e digo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Deus diz assim, eu tenho. Vem cá. Vem aqui que eu vou colocar em você o meu Espírito Santo. E não será mais uma lei do lado de fora de você. Vai ser o meu Espírito dentro de você. Agora, o meu Espírito vai governar você de dentro para fora. Não mais a lei de fora para dentro, mas o meu Espírito vai governar você de dentro para fora. E com o meu Espírito governando você de dentro para fora, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque maior é aquele que está em você. É o meu Espírito. Mas ouça o meu Espírito. Não entristeça o meu Espírito. Não apague o meu Espírito. Não dê as costas para o meu Espírito. Viva de acordo com o meu Espírito que está dentro de você. Aí lemos de novo. Em nome de Jesus, Deus nos dá o perdão e nos justifica de um jeito que a lei não conseguiu justificar. Por isso é que é muito importante que o apóstolo Paulo tenha enfatizado ressurreição, 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 ressurreição. Porque Jesus Cristo é vivo. E é isso que é a nossa fé cristã, é um relacionamento com Jesus Cristo vivo. Se não há esta conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, que quebra na raiz, desfere um golpe mortal no nosso ímpeto de lealdade para conosco, na nossa vontade de sermos leais apenas a nós mesmos, o Espírito Santo em nós, quando a gente se quebranta, se coloca de joelhos na presença de Deus. Esse poder que a Bíblia chama de pecado, recebe um golpe mortal, e ele não é mais irresistível. Se não é isso, o cristianismo é filosofia. Se não é isso, o cristianismo é uma ideologia, uma pauta de fraternidade universal. Mas não é possível oferecer uma pauta de fraternidade universal quando o ser humano tem dentro de si um ímpeto de ser leal apenas a si mesmo, acima de qualquer outra lealdade. Para que a gente viva o ideal do coração do nosso Deus, essa vontade de sermos leais apenas a nós mesmos, que a Bíblia chama de pecado, tem que receber um golpe mortal. O braço tem que voltar para o corpo. E no corpo, se submeter ao grande cérebro. Viver no espírito. Dizer, eu não dependo de mim. É isso que diz a palavra de Deus, que em Jesus nós recebemos o perdão para o nosso pecado e recebemos o poder para vivermos acima do nosso pecado. Portanto, a vida cristã há que ser vivida num contínuo de nos ajoelharmos diante da cruz do Calvário, de Jesus, e dizer, Deus, em nome dessa cruz, me perdoa da minha prepotência e da minha pretensão de existir em mim mesmo. Tem misericórdia de mim e me reconcilia contigo em nome dessa cruz. Depois a gente se levanta e se ajoelha na porta do túmulo vazio e diz assim, Deus, eu invoco sobre a minha vida o poder dessa ressurreição.
para que eu viva acima desse poder que se chama pecado. Isso é vida cristã. Na vida cristã, a gente caminha de joelhos ou a gente não caminha. Ou a gente caminha quebrantado e rendido ao Espírito Santo de Deus, ou a gente não caminha. Enquanto nós não admitirmos o que o apóstolo Paulo admitiu, eu sou um miserável que quero fazer o bem, mas não consigo, e buscarmos o poder de Deus para vivermos acima do nosso pecado, o cristianismo para nós será apenas um código moral e uma filosofia, e nós vamos viver de frustração em frustração. Então eu encorajo você, hoje à noite, você que na descrição que eu acabei de fazer, você diz assim, eu estou mais para um braço autônomo, fora do corpo, se debatendo, e eu quero voltar para o corpo. Eu sou um ser que tenta viver como se Deus não existisse. E eu estou me machucando e machucando muita gente. Eu quero invocar o perdão de Deus para a minha vida. Mas quero encorajar você também que diz assim, não, eu não sou. Eu não sou um braço fora do corpo. Eu não tenho prepotência. Eu sei que eu não consigo viver sem Deus. Mas eu me sinto como um braço fora de controle que faz mais o que não quer do que o que quer. E eu quero invocar o poder da ressurreição na minha vida. Eu quero pedir que Deus me coloque na rota da vida novamente. Eu quero pedir desse poder do Espírito Santo agindo em mim e quero ouvir essa voz do Espírito. Quero me render ao Espírito, quero ser cheia do Espírito. Eu quero invocar o perdão da cruz. E quero invocar o poder da ressurreição sobre a minha vida. Eu não quero ser um braço que se destrói e destrói pessoas. Eu não quero ser um braço leal apenas a si mesmo. Eu quero estar no corpo, fazendo a vontade de Deus, tendo saúde plena e abençoando a muitos para a glória de Deus. Eu não quero me destruir e não quero destruir ninguém. Por isso eu invoco hoje na minha vida o poder da cruz do Calvário e o poder da ressurreição. O perdão de Deus e essa justificação que me faz viver para Deus e para o outro. Eu quero hoje à noite dizer a Deus, Deus, eu quero negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, me identificar com a cruz do Calvário e te seguir. Eu não quero ser um ego absoluto, um eu que vive para agradar apenas a si mesmo. Eu quero ser um eu que vive para agradar a Ti, porque eu sei que esse é o caminho de vida. Eu quero esse fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio, paciência. É esse o fruto que eu quero na minha vida. Eu invoco o poder da cruz. Eu invoco o poder da ressurreição. Vamos orar?